aula passada. Então, deixa eu ver. Ok. Bem, então, recomeçando. Então, não vou mais falar sobre essa figura, porque a gente já discutiu, rediscutiu agora no início da aula, e a gente vai dar início oficialmente a o que seria nossa aula de hoje. Então, hoje eu gostaria de falar inicialmente sobre essa estrutura da molécula da água. É um conteúdo que vocês já receberam, né? Já mandei para vocês por e-mail. Isso não é novidade para ninguém, então eu não vou me deter a esses detalhes físico-químicos da água, até porque, além de não ser necessariamente a minha área, não é tão importante para o que a gente vai fazer ao longo dessa disciplina, o que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina. Com certeza, deve ser muito importante para alguns que vão trabalhar especificamente com análise, por exemplo, se alguém for trabalhar com análise de isótopos, né, for trabalhar com essas análises mais na escala molecular, é uma informação importante, mas ao mesmo tempo é uma informação que já é batida em vários artigos e livros e tudo mais. Então, nesse caso, eu quero só destacar essa questão dessa ligação, né, de que a molécula de água, como todo mundo sabe, ela é uma ligação entre átomos de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, então isso gera o famoso H2O. Você tem, hoje em dia, a água formada por várias combinações, nesse caso que nós chamamos de isótopos, que tem sido fortemente estudado, principalmente com o pessoal que estuda a origem de onde, por exemplo, na Amazônia, quando eu estava trabalhando no INPA, né, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tinha um grupo que trabalhava com análise de isótopos. A ideia deles era entender de onde é a origem daquela água. Se ela era a origem da própria floresta ou se era essa água que estava precipitando ali, se ela era originária de outras partes do globo. O que é uma grande discussão, como acho que a gente já teve, inclusive em sala de aula, no início da nossa primeira, segunda aula presencial, que é a pergunta, né? A chuva que cai na Amazônia, ela é oriunda da própria floresta ali, e a gente já sabe que parte, ou uma parte considerável, sim, mas grande parte da precipitação que cai na região amazônica ali, ela é transportada, principalmente dos oceanos, pelos ventos alísios, né? Aqueles ventos que convergem na região do Equador terrestre, e inclusive o que induz a precipitação a acontecer nessa região, do ponto de vista de formação de gotas de chuva, é poeira que é transportada vindo do deserto do Saara. Então, assim, tem artigo, eu acho, publicado na Science, na Nature, que mostra exatamente que a maior parte da precipitação que acontece na Amazônia precisa dos núcleos de condensação, ou seja, da poeira do deserto, que é transportada por esses ventos em direção ao nosso continente. E essa poeira ela serve como partículas, né? Eu já falei na aula que para formar uma gota de chuva é necessário que você tenha uma partícula sólida. Essa partícula sólida nós chamamos de núcleo de condensação. Então, esse núcleo de condensação, ele pode ser de várias fontes, né? Ele pode ser de fonte vulcânica, ou seja, numa erupção vulcânica, vários constituintes vão para a atmosfera de diversos tamanhos. Os menores, né, aqueles menores de escala muito pequena mesmo, eles ficam suspensos na atmosfera e eles podem servir como núcleo de condensação para formar uma gota de água. Ou seja, quando várias moléculas de vapor de água encontram essa estrutura sólida, eles vão se agregando. A água tem essa característica de conseguir aderir a determinadas superfícies. Eles vão aderindo aí, se formando uma estrutura tal que atingirá um peso, né, uma massa tal que será
transportada verticalmente, né, e atraída pela força da gravidade em direção à superfície terrestre. Então, esse pessoal lá na Amazônia, eles estudavam, baseado nos isótopos, de onde essa água teria sido formada. Então, pessoas ao redor do globo medindo essas coisas, né, essas informações, e eles comparavam resultados, e aí eles tomavam suas conclusões, ou chegavam às suas conclusões. Então, uma coisa interessante, muito importante para o nosso estudo do sistema solo, planta, atmosfera, é que a molécula de água ela é formada por esses átomos de hidrogênio e de oxigênio, e eles têm uma configuração tal em que o ângulo formado entre eles, quando você tem as suas conexões, a sua estrutura formada, a configuração espacial da molécula de água ela tem essa característica de formar um ângulo de 105 graus. Por aí que tem alguém entrando aqui, deixa eu só admitir aqui. Então, quando você olha, deixa eu voltar, uma figura desse tipo, você tem a estrutura da molécula da água, em que você tem os dois átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio aqui, em que você tem essa estrutura molecular. Isso vai ser importante, inclusive, para as características da água nos três estados, principalmente quando você observa o estado sólido e o estado líquido, a estrutura que ele vai formar. É importante se observar que só é possível aquela estrutura porque tem esse formato, inclusive, com esse ângulo em torno de 105 graus entre os dois átomos de hidrogênio. E aí, quando a gente olha para essa figurinha, ele nos lembra alguma coisa, né? Vocês podem lembrar de várias coisas, mas eu lembro do Mickey Mouse. Porque, realmente, quando você observa a molécula da água e a sua estrutura, inclusive com a disposição dos dois átomos de hidrogênio, ele forma essa figurinha bonitinha aí. Ok? Então, essa conexão, essas ligações que existem nessas moléculas de água, conhecida como pontos de hidrogênio, né, elas são fundamentais para essas interações intermoleculares que fazem com que a água consiga atender a essas características de você encontrar na superfície terrestre ou a superfície terrestre a única substância que pode estar nos três estados ao mesmo tempo, né, que é sólido, líquido e gasoso, você pode encontrar em condições naturais. Então, é a única substância que você vai encontrar em condições naturais. E isso tem muito a ver com a sua estrutura molecular. Então, nesse caso, as pontes de hidrogênio elas são fundamentais para manter essa interação molecular, inclusive para que a gente tenha essas condições da água, essas características da água nessas condições ambientes. Então, essas pontes de hidrogênio elas são determinantes, como descrito aí, para que essas propriedades da água e as suas funções, do caso especial nos vegetais, que é o nosso objeto aqui de estudo, ou faz parte do nosso objeto de estudo, que é essa água transitando nesse sistema solo, planta, atmosfera. Então, essas pontes de hidrogênio elas são muito importantes porque ela faz com que você tenha, inclusive, a possibilidade de ter movimento vertical da água dentro do tecido vegetal. Deixa eu só adiantar aqui, que isso aqui é somente falando sobre a estrutura, né? Então, aqui nós temos mais ou menos um arranjo molecular de como fica a estrutura da água quando as moléculas de H2O se organizam e a forma como elas são ligadas físico-química ou do ponto de vista químico. A distribuição líquida dessas cargas na molécula de água, elas vão formar esse tetraedro, essa figura geométrica, né? E é muito interessante, principalmente quando você analisa cristais de gelo,
você vai encontrar várias estruturas, né, em que faz com que, ao atingir essa temperatura, as moléculas elas estão conectadas, então elas se colocam em um arranjo tal que os cristais eles vão ter formas geométricas bem definidas. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só abrir aqui, ver quem é que está com o microfone aberto. Ok, peraí. Eu acho que está todo mundo com o microfone fechado. Por que está vindo esse som? Vocês estão ouvindo o som também ou sou eu? Eu escutei uns latidos. Eu ouvi. Então deixa eu fechar aqui. Fechei o microfone aqui de todo mundo. Tô ouvindo também. Ok, vou fechar o seu, Bárbara. Ok. Então acho que eu fechei de todos. Então, beleza. Bem, vamos lá. Então, nesse caso, nós temos essa estrutura dos cristais de gelo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar a neve caindo, né? E quando é uma neve muito pesada, ou seja, quando você tem uma nevasca ou uma neve mais intensa, você não consegue muito enxergar esses detalhes. Mas quando você tem aquela neve caindo de forma mais suave, aqueles floquinhos lá que vão caindo, quando eles caem aqui principalmente no meu caso tem o braço peludo, quando eles caem, se você olhar com atenção, você vai ver que aqueles cristais de gelo que caíram, eles têm figuras geométricas bem definidas. Se você der um zoom, você vai ver que é mais ou menos essas figuras que você está vendo aí na tela. Então, são estruturas basicamente hexagonais, né, que apresentam esses grandes espaços vazios entre elas. Você vai ver, por exemplo, aqui, você tem essa estrutura, né, do cristal de gelo, mas você tem estruturas vazias aqui. E essas conexões fazem com que você tenha, por exemplo, a situação de você pegar uma garrafa com água, né? Todo mundo já vivenciou isso aqui, por exemplo, de encontrar alguma coisa, uma estrutura de vidro, por exemplo, ou até plástico, depende muito, mas uma estrutura de vidro que você coloca ela na geladeira ou no congelador e quando você vai verificar, ela está quebrada, ou seja, ela arrebentou. E a razão tem a ver com o que acontece quando a água sai do estado líquido para o estado sólido, né? Ou seja, quando o gelo se funde, essas ligações que estão ali fazendo com que a água tenha a molécula de água, as moléculas de água conectadas tenham essa estrutura de manter sempre essa forma, mantendo os 105 graus na estrutura do oxigênio com as duas moléculas, com os dois átomos de hidrogênio formando a molécula de água. Puxa, peraí. Desculpa aí, pessoal. Só porque apareceu aqui na tela, eu fiquei tentando ver quem era. Ok. Então, essa estrutura molecular faz com que, quando você atinge o estado sólido, ou acontece a fusão da água, eles se arranjam de tal forma que aparecem entre eles, entre as moléculas, espaços vazios que não eram alcançados no estado líquido. Então, esse espaço vazio, logicamente, faz com que o volume daquela quantidade de água aumente. E aí está, inclusive, eu coloquei na tela, no slide, que a distância entre esses átomos de oxigênio, eles acabam, ao se conectar, aumentando de 2,75 angstrom para 2,90. Isso quer dizer que, em média, lógico, isso quer dizer que você tem um aumento do volume, muito na escala microscópica, mas esse aumento ele faz com que, no contexto todo, todos esses arranjos moleculares aumentando esse distanciamento entre eles, o volume total aumenta. Isso faz com que haja, muitas vezes, o rompimento das estruturas que está suportando aquela água. Então, acontece várias vezes, já vi acontecer de pessoas colocarem garrafas com água ou suco ou até bebidas alcoólicas no congelador e esquecer lá e a temperatura
realmente levar aquela superfície, aquele volume líquido para o sólido e aumentar esse volume, consequentemente, a estrutura que o armazena, ou ela dilata juntamente, ou se ela não tiver essa elasticidade, ela vai romper. Então, isso vai acontecer, inclusive, quando você pense aí, aqueles que são da agronomia, engenharia agrícola, mas aqueles que não são já devem ter visto várias reportagens, e quando você tem geada, por exemplo, ou quando a temperatura cai muito em determinada região aqui no Brasil, você tem a perda da produção agrícola. Por quê? Porque dentro da planta tem água no estado líquido, e quando aquela temperatura cai muito bruscamente, que é o caso da geada, aquela água que está no estado líquido, que está bem distribuída, inclusive com esse formato de se ajustar ao volume, por ser um fluido, se ajustar ao volume que o recipiente que o contém, né? Porque pensa só comigo, quando você tem um líquido, a característica básica de um líquido que o caracteriza como fluido é ele ocupar ou ele se ajustar ao recipiente que o contém. Então, se você tem um recipiente quadrado, você coloca água, ele vai ficar no formato quadrado. Se é cilíndrico, ou seja, o formato que você colocar, ele vai ocupar. E essa é uma característica dos fluidos, né? No caso dos líquidos. O gasoso ele vai sempre ocupar o volume que o contém, mas no caso dos líquidos, eles ocupam, é um fluido que vai ocupar a forma do recipiente que o contém. Então, se ele está dentro do tecido da planta, na folha, por exemplo, no xilema, no floema, ali, naquelas regiões da planta em que o líquido está, quando ele cai muito a sua temperatura e a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido, esse rearranjo da estrutura molecular da água, ela causa rupturas no tecido vegetal. Ela causa problemas do ponto de vista estrutural da planta. E isso leva, inclusive, à destruição da estrutura do tecido vegetal e leva à morte. Por isso que, quando tem geada, uma das consequências é a perda daquela vegetação ou daquela cultura agrícola, como quando é o caso de culturas agrícolas, que é onde a geada mais é focalizada quando você assiste os jornais. Caiu geada, sei lá, no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, no Paraná, são sempre regiões em que tem boa produção ou alta produção agrícola, e, via de regra, essa produção agrícola ela está fortemente impactada pela presença da geada lá. Ou seja, a geada alcançou aquela região, a temperatura cai bruscamente, bem rápido, e a água que está no estado líquido, que está fluindo naturalmente nos tecidos vegetais, ele se rearranja, o espaço entre eles aumenta, ou seja, o volume aumenta, e a planta não consegue se ajustar a essa reestruturação da água. Então, o tecido vegetal é rompido e, consequentemente, sofre os danos dessa... Mesmo a temperatura voltando a subir e a água voltando para a sua estrutura de água líquida, mesmo assim o dano foi causado e você tem perda de produção. E perda, inclusive... E quando você pega a produção de hortaliças, por exemplo, como alface, que mais de 70% do volume da alface é composto por água, né? Dentro do tecido vegetal, dentro da alface tem muita água, tanto se você espremer uma folha de alface, você vai ver que a água ela escoa, né? Você consegue extrair a água sem muita dificuldade. Num cenário desse, se você tiver uma queda brusca de temperatura em que a água atinja esse ponto de fusão e vá para o estado sólido, você tem uma perda, porque, consequentemente, aquela estrutura vegetal ela é danificada pela presença da água ali. Então, isso é somente uma discussão rápida sobre essa estrutura da água líquida e sólida, né? Isso aí
vocês já conhecem. Agora eu queria mostrar essa figurinha que é, assim, uma figurinha bem clássica, né? Você ali um pescador, né? Numa região congelada, de lagos ou mares congelados, em que ele está fazendo a sua pescaria ali. E uma coisa que é importante destacar, olha, se alguém quiser falar em algum momento, é só ativar o microfone e pode falar, viu? Fica à vontade. Não me deixe falando só aqui também, não. Podem tirar as dúvidas, tá bom? Fiquem bem à vontade. Eu vou falando e aqui em casa o povo diz que eu falo muito, mas eu não sei se isso é uma realidade, né? Só para registrar. Então, uma coisa que é importante destacar é que você tem o gelo. Quando você tem água saindo do estado líquido para o estado sólido, você altera o volume. Então, pensa comigo, a densidade de uma determinada substância, ela é medida como a massa daquela substância dividida pelo volume que ela ocupa. Então, imagine que a densidade da água líquida é a massa daquela água, vamos imaginar 1 quilo de água, dividido por o volume que ela ocupa, 1 litro. Então, a massa está lá, dividido pelo volume que ela ocupa. Agora, quando essa água vai para o estado sólido, a sua massa não muda. Ela permanece a mesma massa, 1 quilo de água. Mas o seu volume, em função do rearranjo molecular, ele aumenta. Porque ela tem essa estrutura de se, como vocês já viram, de formar essa figura tetraédrica e por aí vai. Então, o volume aumenta. Quando o volume aumenta, como ele está no denominador da equação, isso quer dizer que, aumentando o denominador, eu vou diminuir a densidade. Consequentemente, isso indica que o gelo ele tem uma densidade menor do que a água líquida. Em tendo a densidade menor do que a água líquida, isso é muito importante, eu até coloquei aí no slide, ele assume uma importância muito grande, ou pelo menos uma importância considerável, em regiões muito frias. Por quê? Como o gelo ele tem essa densidade menor, ele tende a flutuar. Né? Tanto que você não consegue afundar uma pedra de gelo. Você solta, ela volta à superfície. Então, como ele tem uma densidade menor, ele tende a flutuar. Então, isso quer dizer que os oceanos ou os lagos, eles não congelam de baixo para cima. Eles vão congelar de cima para baixo. E detalhe, quando essa primeira camada congela, ela não afunda, ela permanece lá. Chegando a um ponto em que esse cinturão, ou essa camada congelada, ela serve de isolante térmico para as camadas inferiores. Isso faz com que, mesmo em regiões muito frias, como as regiões polares, você ainda tenha vida marinha lá naquele ambiente. Por quê? Mesmo a superfície congelada, ou até determinados metros daquele corpo hídrico, daqueles oceanos, daqueles lagos, etc., estando congelado, mesmo assim, lá embaixo, você vai ter vida, porque você tem água no estado líquido, que não chegou a congelar. Lógico que quando você tem superfícies de água que não são tão profundas, realmente eles vão congelar todo e aí você perde realmente a vida na sua maioria. Ela, principalmente peixes e determinados seres vivos que estão ali, eles vão morrer, porque eles vão congelar. Mas em lagos mais profundos, como esse dessa figurinha aí, você tem aquela camada de gelo. Eu acho que eu tenho uma figurinha aqui para exemplificar. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão achando que eu não consigo andar sobre as águas? Olha aí essa figurinha aqui. Né? Aliás, essa imagem aqui, essa fotografia, foi tirada o ano passado. Esse dia aqui, a temperatura estava em torno de -5. Se você olhar, o lago está congelando. Né? Você vê que ele vai avançando. O gelo está aqui, ó,
nessa camada aqui. E ele está avançando. Isso é no início do inverno, né? Ele chegou a -30, então isso aqui ficou todo congelado. Nessa região aqui, como é rasa, né? Uma região de pouca água, espessura, você vê que ele congela totalmente. Mas se você avançar mais para... Cadê meu mouse? Aqui. Se você for avançando para regiões mais profundas, ele vai congelar, mas ele congela a superfície, né? A camada inferior ele vai se manter líquida. Isso é importante, inclusive para essa manutenção da vida. Então, aqui você vê que está congelado, eu consigo caminhar sobre ele, eu consigo caminhar até por aqui, mas após isso o gelo ainda está se formando, então não consigo. Mas quando no período de total cobertura, é possível caminhar bastante aqui sobre esse lago, mas lembrando que tem regiões em que essa camada ela tem por baixo dela uma camada líquida. Então, isso é importante para a manutenção, para a manutenção da vida. Então, como eu coloquei, nessas regiões, né, muito frias, o gelo ele vai flutuar na superfície dos lagos no lugar dele descer. Ele não desce porque sua densidade é menor, então não tem como ele descer. Então, isso é extremamente importante para a sobrevivência de organismos aquáticos, que vivem, lógico, nesses reservatórios. O que é que eu ia dizer mais sobre isso aqui? Então, o gelo, por sua característica física, né, a questão do calor específico e tudo mais, que não é o foco aqui desse estudo, ele funciona como esse isolante térmico, né? Então, abaixo dessa camada, você tem a vida permanecendo ali sem muita dificuldade. E veja, eu até destaquei aí, aqui embaixo, uma figurinha de uma casa típica de um esquimó, né, que são os habitantes dessas regiões gélidas do planeta, né, que são adaptados a essas condições. Então, eles, pela experiência, eles descobriram que fazer sua casa de blocos de gelo era um importante empreendimento, porque, em virtude do gelo ter essa característica de isolante térmico, ele fazia com que, na parte interior do iglu, ou da moradia, você tenha, com um mínimo de aquecimento, não vou dizer mínimo, mas com aquecimento padrão ali, sei lá, a queima de alguma madeira ou de alguma gordura animal que traga alguma transferência de calor para esse ambiente interno, essa transferência de calor e esse calor que vai ficar armazenado ali, ele é preservado pelo máximo de tempo possível em virtude dessa camada impedir que o calor seja perdido para o exterior. E, além disso, o frio, mesmo mais intenso no lado de fora, ele não consegue atingir fortemente internamente no iglu por causa desse isolante térmico. Então, isso é importante destacar, porque desse formato e por que fazer com gelo. Inclusive, eu acho que vocês já viram algumas reportagens, tem alguns países que durante o período de inverno eles fazem bares, restaurantes, tudo com as paredes de gelo e tudo mais. É uma atração turística, mas ao mesmo tempo é interessante porque internamente, se você tiver um aquecimento ali, você consegue se proteger inclusive do frio mais intenso lá fora. Ok? Então, só continuando a ideia lá da figurinha do iglu e do pescador das regiões gélidas do planeta. Então, depois que esse frio passa, vem a época de calor, né? O gelo da superfície ele vai derreter facilmente, né? Ele recebe essa energia proveniente do Sol de forma direta e lógico, ele vai derreter. E o interessante aqui é que esse gelo, se esse gelo ele acontecesse chegando até as camadas profundas do lago, a probabilidade dele não derreter no período de maiores temperaturas dessas regiões era muito grande, porque a radiação, a energia, ela não chegaria até o fundo daquele ambiente, daquela região, daquele corpo hídrico, para levar aquela temperatura a um ponto que a água pudesse sair do estado sólido e viesse para o estado líquido. Então,
É muito interessante essa dinâmica, inclusive, como ela acontece para que seja mantida a vida animal e vegetal também nesses oceanos, nesses corpos hídricos. Ok? Bem, então, durante épocas como a primavera e o outono, a água atinge temperaturas que vão variar aí, a depender da região que você está, eles vão ficar em temperaturas que não são tão elevadas, elas ficam aí na interface entre a quantidade de calor necessário para manter a água no estado líquido e quando você atinge essa quantidade de energia suficiente para levar a água do estado sólido para o estado líquido, essa água que está mais aquecida à superfície, ela vai servir para gerar um movimento vertical nessa água. E isso é importante demais, porque esse movimento vertical que acontece nos oceanos, que nós chamamos de corrente de convecção, ele mistura, inclusive, a água de tal forma que os nutrientes eles sejam transportados de baixo para cima, de cima para baixo, e você tenha uma figura como essa. Essa figura é importante demais de ser pensada, ela não é necessariamente parte do nosso curso, especificamente do nosso curso, porque a gente está olhando uma escala pequenininha, uma escala em que contempla uma camada de solo, uma planta e a atmosfera logo acima dela, mas essa figura ela nos dá uma visão macro de um problema de uma configuração que é importante para a manutenção do nosso planeta, mas que pode levar a um futuro catastrófico se a gente... falar em catástrofe em cenário de pandemia é complicado, né? Então é cruel. Então vamos pensar o seguinte: a forma como a gente está agindo hoje pode levar a impactar esse cenário dessa figurinha que vocês estão vendo aí. E agora eu explico. Essa figura ela fala das correntes marinhas. Essa circulação das águas dos oceanos ela é chamada de circulação termoalina. Por que termoalina? Porque essa circulação ela é importante para transferir calor entre camadas, entre regiões do globo, mas não só transferir calor, por isso o nome termo, mas também transferir teores de sais, por isso alina, termoalina, porque ela transfere tanto calor como essas correntes transferem também salinidade de uma determinada região para outra. Então, o que é que acontece? As regiões mais aquecidas do globo, ou a região mais aquecida do globo, que nós chamamos de região tropical, ela aquece, você tem essa água aquecida nesses oceanos sendo transportada para as regiões polares. Você vê as correntes, elas se dão da região tropical em direção às regiões polares. Então, ao caminhar ou ao se deslocar essa massa de água aquecida, levando energia com ela para as regiões polares, você tem uma transferência de calor da região tropical para as regiões polares, fazendo com que você tente manter os polos ou os oceanos naquela região com uma temperatura tal que é possível vida acontecer nessa região. Então, você tem transferência de calor da região tropical para as regiões polares pelos oceanos, ou seja, o transporte ou pelo movimento dessas massas de água ou por essa circulação dessas massas de água. Então, essa circulação nos leva até as regiões polares. Quando chega nessa região, lógico, à medida que a corrente vai se deslocando, você tem calor sendo transferido para as camadas mais profundas. Então, aquela massa de água que está sendo transferida ali à superfície, ou pelo menos nos primeiros metros do oceano,
ele vai sendo transportado e esse transporte ele vai cedendo calor para os oceanos que ele vai encontrando. Então, ele vai perdendo, ou seja, vai cedendo calor para os oceanos que aquela massa vai encontrando. E veja na figura que a intensidade laranja, aí, não sei que cor vocês estão vendo, ela vai sendo reduzida à medida que ela vai chegando próximo dos polos. Quando ela chega nas regiões polares, essa massa de água ela perde calor, vai perdendo ao longo do tempo, ela vai ficar mais pesada e ela afunda. Quando ela afunda, ela agora traz massa de água fria por baixo para outras partes do continente, outras partes do nosso planeta. Então, ele vai fazendo esse transporte. Carrega calor, esfria, afunda, fica uma água pesada, ela afunda, e ela é transportada agora por correntes marinhas profundas. E essa transferência de calor profundo, essa transferência esse deslocamento dessa massa de ar em camadas profundas, ela também transporta salinidade, e isso faz com que você tenha uma distribuição global, em virtude desse movimento, de energia, ou seja, calor e salinidade. Então, essa corrente aí, toda bem emaranhada aí, essas correntes, né, as correntes rasas, aquecida, e as profundas de água fria, eles fazem no globo como um todo essa mistura ou essa transferência de calor e de salinidade. Isso é interessante por quê? Porque isso mantém os oceanos equilibrados em termos de calor, em termos de salinidade. Agora, por que é que eu disse que a gente tem essa importância considerável sobre esse movimento? Eu acredito que a maior parte de vocês... Peraí, que eu acho que a bateria do meu computador, estou no computador do meu filho, está acabando. Só aguenta um pouquinho aqui que eu vou pegar o carregador e já volto. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha na aula, porque já está chegando o horário, da nossa primeira chamada a acabar, né, os minutos iniciais. Eu vou parar essa aula, colocar para salvar aqui e retorno em 5 minutos. Tá ok? Pode ser? Beleza. Só parar aqui, a gente recomeça desse slide aqui. Tá bom? Certo. Beleza. Então é tempo que a gente toma uma água, eu refresco a garganta, lava as mãos, né? Então, e a gente... E um café. Eu vou parar aqui, pessoal. Um cafezinho é bom, um cafezinho é bom. Então, até daqui um pouquinho, tá bom? Valeu.